ou Deus abençoa quem Ele quer? Quem somos nós para dar ordem para Deus? Daí há o que deveria ser feito. Qual seria o correto? Daí, primeira coisa, amiga, não acontece a bênção que deveria acontecer. É tudo aparência. Uhum. Ou você acha que Deus vai vir no fogo estranho sendo levantado no altar? Mas quem já errou, como que corrige Vamos resolver, porque muitos não estão convencidos do nível do... Você é rápida para perceber. Muitos não entenderam ainda a gravidade. Tem gente que está bugando enquanto eu estou falando isso aqui. Entendeu? Ah, mas espera aí, mas Deus, a misericórdia... As perguntas que vão vir na mente das pessoas. Ah, mas espera aí, mas a misericórdia, mas Deus sabia que a gente não conseguia. Não tem isso, não. Jesus morreu numa cruz virgem aos 33 anos. Sem nunca ter tocado numa mulher. Para que eu possa entrar num altar e usufruir de uma intimidade sexual com a santidade sem Satanás tocar, Jesus morreu virgem para poder eu receber essa santidade. Quer dizer, que sacrifício vivo é esse de Romanos 12 que eu estou oferecendo? Que lixo é esse que eu estou oferecendo? E querendo que o meu Deus me abençoe na marra. Olha, Deus, eu casei. E o abençoado, para não xingar, do líder que faz um casamento desse. Por isso que quando chegam para mim, você celebra meu casamento, se eu te acompanhar, eu celebro. Acompanhar como? Acompanhar a sua vida. Se eu te acompanhar, se eu te discipular, se eu te acompanhar, se eu acompanhar o seu processo, se eu acompanhar o seu namoro, eu celebro o seu casamento. Porque eu vou saber se você está em santidade. Se você estiver vivendo vida sexual, não espere que eu não vou celebrar casamento de ninguém vivendo vida sexual. Por quê? Porque eu jamais vou estender minha mão e ser cúmplice de uma coisa que eu sei que está em pecado. É grave. Milhares de casamentos com problemas porque Satanás está dando gargalhada enquanto o casal está no altar. Ele tem a legalidade, o anjo não pode fazer nada. O diabo fala, eu tenho aqui, ó, toda a patente para fazer o que eu quiser. Casei errado, casei mal, ou casou até com a pessoa certa, mas casou em pecado. Tem que fazer processo estaca zero. Eu chamo de processo estaca zero. Não existe forma de resolver. Poucos pastores... Que processo é esse, Sérgio? É um processo... meus Basta pastores, somente um arrependimento, compreender e se arrepender? falar apenas de uma... Não é suficiente. Meus pastores, minha pastora que já faleceu, pastor Ludmila, faziam isso. Eu presenciei na minha igreja, foi com eles que eu aprendi. Eles cuidaram de casais que vieram destruídos. Casais que já tinham filhos, que moravam juntos, que tinham vida sexual já ativa, mas não eram casados. Mas que tinham a vida destruída. Eu presenciei eles fazendo esse processo estaca zero. Eu chamo de processo estaca zero, fica fácil. Eles apartavam o casal, mandavam o cara sair da casa e ir para a casa dos pais ou alugar um apartamento. Afastavam de corpos o casal. No mínimo 3 meses. Mesmo se já casou, depois já está casado. Às vezes já está casado, a gente tem que afastar dentro de casa. Mas tem gente que não consegue. Então, alguns casos tem que se afastar de casa. Se conseguir, eu já cuidei, porque eu aprendi com meus pastores. Eu vou falar pela primeira vez isso aqui, é um pouco polêmico. Eu não conto isso em lugar nenhum, mas vou contar para você. Vou contar para o pessoal que está assistindo a gente. Mas é um escândalo para muitas pessoas. Eu já cuidei de muitos casais, secretamente, em gabinetes pastorais, e onde eu trabalhei muitas vezes como missionária. Como pastora missionária, eu tenho uma unção para aconselhamento muito forte. Eu já cuidei de casais que vieram pessoalmente me pedir, dizendo, você tem a unção para a libertação que nós precisamos, mesmo sendo solteira. E é um fato, Paulo escreveu, sendo solteiro, escreveu para casados. Jesus era solteiro, né, e inteiro. Então, existe muito preconceito nesse sentido, mas Deus usa, né? E eu não vou dar nomes, mas eu já cuidei de muitos casais, de líderes caídos. E com todos aqueles que eu fiz o processo estaca zero, houve completa restauração do casamento.